o objetivo do Espiritismo é melhorar o homem. E cada vez que nós nos encontramos com as pessoas, a gente amplia o nosso universo, já que o objetivo é melhoria pessoal, e assim ajudarmos a melhorar o mundo. Então, conhecer vocês é uma alegria muito grande, e a doutrina nos ensina isso. Todos somos irmãos. Uma das lições mais bonitas que vejo no Evangelho, e é trazido lá no livro Paulo e Estevão, eu me lembrei aqui agora, não é? Foi aquele momento que Gesiel é deixado lá no porto de Jope, né? Depois de ser condenado lá às galeras, ajudar um romano a se curar, se contaminou e foi largado no porto. E eu não esqueço dessa passagem, que eu acho muito bonita, e eu falando de irmão, me lembrei disso aqui agora. Ele, abandonado no porto, ele pediu socorro. E uma pessoa do povo chegou para ele e disse que, assim, conheço umas pessoas que podem te ajudar. O pessoal lá do caminho, antiga designação do cristianismo, né? Começou com os homens do caminho. E ele foi levado, então, para uma casa muito humilde. E aí é que eu não esqueço, né? Não me esqueço desse momento, quando ele foi recebido por Efraim. E Efraim diz para ele: de onde vens, irmão? Então, Gesiel diz para ele: por que me chamais de irmão, se não me conheces? Então, ele disse: somos todos uma grande família em Cristo. Vamos levá-lo para Jerusalém, porque lá nós temos outros cooperadores e eles poderão nos ajudar. Por isso, então, essa questão da aproximação dos homens, né, das pessoas como irmãos, na doutrina espírita. Todos nós temos esse momento assim, e hoje a gente aprendeu a aproveitar cada instante da nossa vida, cada conhecimento, cada pessoa que a gente conhece é um irmão. Às vezes bate não é aquela simpatia de imediato. Outras vezes não tão simpáticos, mas o seguinte, nós sabemos, né, que a melhor forma de transformar o homem ou transformar o mundo é passar pela nossa transformação pessoal. Então, nós somos irmãos e num momento muito especial, que é um momento de estudo, que é um momento de oração, né? Chegou aí mais o Lucas, a gente fica feliz, a Eliane, né? Vamos juntos, e eu estou falando aqui que dá alegria, e eu me sinto aqui como se eu estivesse em casa, como se estivesse encontrando aqui com irmãos. Se não for assim, se nós não nos sentimos assim, nós não avançamos. Por isso Jesus disse, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando eu fui convidado, perguntaram pelo tema. Eu não sou um orador espírita. Negar o convite, aí eu lembrei do Evangelho, eis-me aqui, que é aquela resposta que Ananias deu a Jesus quando Jesus o chamou em visão, em espírito, para que ele fosse socorrer Paulo, que estava cego em uma hospedaria na cidade de Damasco. Eu me lembrei dessa passagem, então eu disse para quem me convidou: vamos falar então sobre o eis-me aqui. Não especificamente
apenas por esse momento vivenciado entre Jesus e Ananias. Que Ananias demonstrou aí aquele amor ao Cristo, aquele cristianismo que Paulo dizia assim, entranhado dentro dele. A gente pode até dizer que Ananias, ele vivia trabalhando, e no momento que ele foi convidado, ele devia estar dormindo, porque ele teve uma visão. E o que eu quero trazer para a nossa conversa aqui, meus irmãos, é exatamente que nós, na vida, também recebemos convites, recebemos tarefas, recebemos responsabilidades, e nós, às vezes, nós não estamos prontos. Só aparece para quem está precisando mesmo ou para quem está em condição. Eu tinha um amigo lá na casa de Célia, ele já desencarnou, era engenheiro, um grande orador, e ele falava que o trabalho só aparece para quem já tem trabalho, para quem está trabalhando. Para quem está acostumado na ociosidade, o trabalho dificilmente aparece. Então, a gente gosta de reclamar, às vezes, que está apertado, que está sem tempo, e nós precisamos lembrar, o meu pensamento hoje, refletir aqui, é sobre essa necessidade que o divino tem de obter a cooperação de mãos humanas, de mãos de encarnados. Jesus sabia que ele podia contar com as mãos, com a mediunidade de Ananias, que podia contar com as faculdades dele, com os fluidos, com o magnetismo de Ananias, para dizer para ele, vai lá, e socorre lá o nosso irmão Paulo. Ele foi lá, impôs as mãos, e como se escamas, né, saíram dos olhos de Paulo, de Saulo na época, né, e ele então voltou a enxergar. Para lembrar, assim, para nós, a nossa escolha desse tema, que nós todos temos chamados, nós temos convocações do alto. Então, é sobre esses chamados que nós queremos refletir aqui. Nós todos temos essa convocação. O eis-me aqui revela um estado de prontidão, um estado de pronta resposta. Eis-me aqui, eu estou pronto, o que você está precisando? Eu vou com você. Uma palestra dizendo que o nosso papel é buscar cristificar o coração. É encontrarmos Jesus e sermos suas mãos nas tarefas do bem. É encontrarmos com a ternura, com o afeto, com o amor. Eu gosto de falar isso porque é o que eu mais preciso, sabe, meus irmãos? Como é difícil ser fraterno com todos. Haverá um só rebanho, um só pastor. Um dia, o planejamento é que nós sejamos todos irmãos. E a estratégia divina para que nós aprendamos no pequeno para fazer no grande. Lembro de Bartolomeu, um apóstolo do Cristo, ele disse que era uma pessoa muito dedicada, muito compreensiva, mas Jesus olhou para ele um dia e viu que ele estava muito triste. E Jesus perguntou para ele por que ele estava daquele jeito. E Bartolomeu respondeu para ele que ele estava preocupado com muita violência. Parece que está falando para hoje, né, meus irmãos? Muita violência, muito crime. Como é que ele poderia... Ele tinha uma família difícil, irmãos que não compreendiam a escolha dele.
E Jesus respondeu para ele: Bartolomeu, a boa nova é uma notícia alegre, é uma notícia de felicidade, de plena alegria. É preciso, então, que a boa nova, que o evangelho floresça primeiro no coração de cada um, para depois frutificar nos povos, nas corporações, no grande. Então, para que nós aprendamos a florescer e frutificar onde nós nos encontramos. A família com 5, 6 é mais fácil de lidar nesse processo de evolução, de vencer as restrições que nós temos, as dificuldades, aquilo que nós trouxemos do passado também. É uma forma de nós fazermos no pequeno, com 3, 4, 5, 6, aquilo que ainda não conseguimos ser de estima, de afeto, num grupo maior. Então, nós passamos pela família, nós passamos pelo trabalho, não é assim? Nós passamos por uma casa religiosa, onde a gente deveria ser mais afetuoso, mais ameno, e muitas vezes é onde a gente tem mais dificuldade. Há muitos anos, um irmão, estava católico, e eu levei à casa espírita. E ele conheceu meus familiares, assim, do lado da minha esposa. E ele visitou alguns dias a casa e disse para mim: Marco Aurélio, mas espírita só tem problema. Porque ele percebeu algumas dificuldades, precisa de médico. Só procura uma casa de oração, uma casa de amor, uma casa de afeto, quem está precisando. E alguns outros em missão para ir lá ajudar quem precisa. Então, achei interessante essa observação dele. Em vez de eu ficar triste, eu entendi que ele dizia certa verdade, porque nós estávamos ali porque, se a gente pensar bem, é aquela estrada de Damasco da nossa vida. Eu, por exemplo, passei por outra estrada. Eu vim do catolicismo. E o caminho da casa espírita foi um caminho que eu adotei, que eu peguei, porque as circunstâncias familiares e até de saúde de alguém da família me convidou a participar, conhecer uma nova história. Então, nós todos temos aquela estrada de Damasco, aquele momento da conversão, aquilo que a gente pensa assim e começa a busca o que queremos e nós vamos aos poucos, então, aprendendo. Então, é natural que na casa espírita, muitas vezes, na gestão, principalmente, quem faz gestão de casa espírita, que dirige grupos, que coordena, que tenha incompreensões, que tenha dificuldades. Alguém que fica chateado, abandona a tarefa. Eis-me aqui, revela esse estado de ânimo para enfrentar as dificuldades, e porque elas virão. Tudo passa, como aconteceu com o Chico, os momentos de alegria, os momentos de tristeza, eles são passageiros. Então, é isso que nós vamos aprendendo. Como disse Paulo, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, nova criatura é. Pelo menos deveríamos ser. As vozes do alto, então, vêm dizer-nos que o evangelho terá de florescer primeiro nas criaturas antes de frutificar para os povos. A gente reclama do mundo, como Bartolomeu falava, e Jesus disse para ele sobre isso. O mundo é do jeito que nós somos. Se nós melhorarmos, o mundo melhora.
Eu pergunto a essa altura, dentro do eis-me aqui, eu perguntei quando eu pensava nisso, eu estou pronto? Já que eis-me aqui está pronto para socorrer o outro, para atender um chamado de uma casa espírita, um pedido de alguém, nós estamos prontos. Nós estamos prontos a atender o chamado da fraternidade? Se vocês me permitem, tem uma história que Neio Lúcio conta no livro Jesus no Lar. Provavelmente vocês já leram, mas eu gosto muito dela. É Jesus, no encontro na casa de Simão Pedro, vendo os discípulos discutirem sobre virtude, sobre justiça, sobre serviço, sobre atender a chamados. E Jesus então contou uma história para eles, e ficaram sentadinhos lá como crianças, quando a gente está contando história, né? Assim. Então Jesus conta para eles que certo fariseu de vida irrepreensível atingiu assim um grande respeito público. Ele passava os dias no templo a rezar e a fazer jejuns intermitentes, que eram jejuns próprios daquela religião, na época de Moisés. Ele conhecia tudo sobre a doutrina dele. Era um profundo conhecedor da lei judaica. Quando ele passava nas ruas, Jesus contando, ele era reverenciado. Inclusive as crianças se curvavam para ele quando ele passava em via pública. Dizia Jesus que ele andava com uma túnica branca, limpíssima. Alimentava-se frugalmente e abstinha-se de falar com pessoas assim vulgares. Ele imaginava que falar com pessoas de problema, com pessoas cheias de dificuldade, que isso poderia sujar-lhe a túnica. Ele tinha que estar puro para estar no templo puro. Assim ele pensava com a religião dele. E Jesus conta, então, que chegou uma grande peste na cidade, uma cidade próxima a Jerusalém. Então diz Jesus para os discípulos que ali ouviam, né, que os céus, o alto, mandou então um anjo prestimoso para empreender o socorro. E o que nós falamos de hoje, o anjo precisava de mãos humanas para socorrer naquela peste, naquele momento, que muita gente estava morrendo, havia cadáveres a enterrar, havia feridas a curar, alimento a dar pela boca, a socorrer, a levar pessoas de um lugar para outro. Então o anjo do Senhor procurou aquele então que tinha aquela conduta irrepreensível, o fariseu. O anjo, através dos fios do pensamento, tentou influenciá-lo, chamá-lo, e o anjo não conseguia sensibilizar o fariseu. O fariseu sentia-se uma força secreta, algo que o chamava. E ele, no íntimo, dizia assim, não, eu não posso fazer isso, isso é um vale de imundície, eu posso chegar lá. Ele estava na religião, como nós vamos ao centro, nós estamos na religião, mas ele não tinha espaço mental para receber qualquer notícia, para receber qualquer convite à participação no socorro, na ajuda aos outros. O anjo insistiu e não conseguiu. Diz Jesus que o anjo do Senhor procurou outras pessoas do povo, mas ninguém desejava arriscar-se. Então, diz Jesus que o enviado do alto encontrou um antigo criminoso que tinha um propósito de regenerar-se. Então, pelos fios do pensamento, pelo mesmo jeito que ele tentou influenciar o fariseu, ele então convidou então aquele antigo criminoso
E o velho ladrão, sinceramente arrependido e desejoso de melhorar, não hesitou. As mãos que o alto, que a divindade precisava, foram achadas. E o antigo ladrão enterrou corpos, improvisou remédios, mais importante, levantou ânimo, animou alguns, aliviou os aflitos. E eles ficaram todos ali, os que ouviam Jesus, né, ficaram admirados. E Jesus, então, concluiu para eles que eles estavam todos assim, quietos, admirados com a história. E Jesus disse para ele que a virtude é sempre grande e venerável, mas não pode cristalizar-se em nós, assim como se fosse uma joia rara. Sem eu conheço, eu estudo, eu tenho conhecimento, mas não sou capaz de colocar as mãos na massa. Então, que nós, se nós desejamos a companhia dos anjos, se nós desejamos o convívio celeste, o convívio do alto, é preciso, então, que nós nos esforcemos, né? Eis-me aqui, Senhor. O velho ladrão não titubeou. Sinceramente transformado, ele partiu e fez o melhor que podia, porque o Pai pode muito, mas ele nos dá a oportunidade de socorrer, de fazer o bem, de usar. Lembro de Emmanuel refletindo sobre esse tema, no livro Fonte Viva. Ele diz que os homens esperam por Jesus e Jesus igualmente espera pelos homens. Que ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Então, para ele estender a sublimidade do seu programa, Jesus precisa ele pede braços humanos que o realizem, que o intensifiquem. Quer dizer, a obra de fraternidade, ela se concretiza através da retificação de cada um de nós. Por isso, evidentemente, ele buscou no apostolado, né, os apóstolos, escolheu 12. Dessas pessoas para ajudá-lo na obra. Não me esqueço por Jesus. Lembro muito bem quando ele chegou à praia e João, os filhos de Zebedeu, jovens, e Jesus perguntou para eles se eles desejavam participar das alegrias da Boa Nova, assim de chofre. E o eis-me aqui dos dois, a prontidão dos dois foi dada assim, mestre, com alegria. Porque já tinha ouvido falar do mestre. Ô Jesus, nós estamos aqui prontos, não, mestre. Eles mostraram assim, toda a alegria de ser convidado para o mestre, para ser as mãos que o ajudaria, as mãos e vozes, principalmente, que ajudariam Jesus a implantar na terra, ou implantar no coração dos homens o evangelho. Implantar no coração dos homens, porque nem todos entendiam ainda assim. Isso. A própria mãe dos dois, de Tiago e João,
Salomé, esposa de Zebedeu, quando ela ficou sabendo da notícia que os 2 filhos haviam sido convidados por Jesus, ela imaginava que o mestre teria um reinado com exércitos, teria um trono com muitos ministros, muitos assessores. E ela então pediu para Jesus os lugares mais nobres para os filhos, né, que um ficasse à direita e o outro à esquerda. E Jesus disse para ela com carinho, né, mas com energia, que antes de tudo precisava saber se eles quererão beber do meu cálice, se eles estão dispostos a passar por aquilo que eu vou passar e que nós vamos passar. Acho bonito que o pai deles, Zebedeu, respondeu para Jesus depois dessa conversa, né? Senhor, meus filhos são vossos. Mostra essa confiança, essa fé, que nós todos somos procurados numa casa religiosa. Nós procuramos um templo espírita, por exemplo, porque nós desejamos melhorar e queremos um caminho um pouco diferente do que eu aprendia antes, um caminho que é mais mão na massa. Não é simplesmente preocupar com o lado material, mas principalmente com o lado afetivo. Por isso que eu disse para vocês que falassem é ter consideração para com o outro. Consideremos-nos uns aos outros, diz Paulo. Consideremos-nos uns aos outros. Tenhamos estima uns pelos outros. Tenhamos apreço. Está tudo bem, meus irmãos. Se alguém quiser interferir, me corrigir, ampliar, oferecer alguma coisa, nós estamos à disposição, né? O estilo aqui do aplicativo permite essa colaboração, não é isso? Essa compreensão, né, Marco Aurélio, que todos nós somos cheios de defeito, mas que precisamos todos estar juntos nessa empreitada aí para o trabalho, né? Ô, Vladimir, você lembra uma coisa interessante. Você veja bem, Jesus não procurou um cooperador perfeito. Nesse próprio livro, Jesus no Lar, tem uma passagem muito bonita sobre isso, porque 2 dos apóstolos deles estiveram na rua, via pública, e lá se altercaram com alguém que falou mal de Jesus. Eles chegaram em casa, na casa de Simão Pedro, e falaram para o mestre: ó Jesus, eu vou falar no meu linguajar aqui, ok? Na nosso jeito aqui. Ô Jesus, a doutrina é linda, quando nós estamos perto do Senhor, nós somos uma coisa, mas quando estamos distante, nós somos outros. Eu não consigo me controlar. E Pedro, que ouvia, disse a mesma coisa a Jesus. Eu sou o pior deles. Aí Pedro, nós sabemos da história, né? Ele tirou até uma espada para defender Jesus. Então, Vladimir, você lembra para nós, porque se nós formos buscar a perfeição, nenhum de nós vai trabalhar. Se eu esperar a perfeição no falar para divulgar a doutrina e conversar sobre a doutrina, eu nunca vou falar. Aí Jesus disse para eles assim: não estou vendo nenhum de vocês aqui de asa. Ninguém aqui é alado. Agora, vocês vão esperar que os anjos desçam do céu, aqueles que já atingiram a perfeição, vocês querem que eles desçam para fazer aquilo que lhes cabe? A ação, ela é importante porque o cooperador não é aquele ser perfeito, é aquele que está querendo tornar-se perfeito um dia, e nós vemos lá no Evangelho, né, no capítulo Seja Perfeito, é lá que está exatamente o verdadeiro homem de bem. E lá nós temos uma lista daquilo
que é considerado um homem de bem, e o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para procurar fazer o melhor, que se esforça, não aquele que está perfeito. Pois bem, meus irmãos, se alguém quiser falar, continuamos aqui. Quando eu lembrei também do Eis-me Aqui, o Simone, Eugênio, Lucas, e todos, o Eliseu, e todos que estão aí, Carla, desculpem de não falar todos, mas um dos Eis-me Aqui, assim, acho que deve ser um dos mais sublimes do Evangelho, é aquele que se refere a Maria, mãe de Jesus. A história foi contada por Lucas, um grego. Ele não conviveu com Jesus, mas teve a oportunidade, como um médico grego, de socorrer muitas pessoas e conviver com Paulo. E Paulo o incentivou a conversar com a mãe de Jesus. Pensa bem. Lucas escreveu o Evangelho, escreveu Atos dos Apóstolos, escreveu, e um dos entrevistados foi a mãe de Jesus. Diz que quando ele chegou, que encontrou frente a frente com a Mãe Santíssima, que ele ficou sem palavras, ficou mudo. Vocês já imaginaram? Se ficar frente a frente com a Mãe Santíssima, e ela falou para ele tudo que ela sabia, e ele então descreve no Evangelho dele muito do início da vida de Jesus. E aí tem um dos momentos mais marcantes do Evangelho, é que Lucas escreve, né, que Lucas grava no Evangelho o convite que o Pai, que Deus fez a Maria. Um anjo do Senhor, nós sabemos muito bem no Evangelho, um anjo do Senhor, um emissário de Deus, faz-lhe uma visita espiritual. Faz a Maria uma visita espiritual. Menina, jovem, alegra-te, disse o anjo, alegra-te, o Senhor está contigo. A menina ficou assustada com a visão. E ele diz, o anjo, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Bendita sois vós entre as mulheres. E eis que do seu ventre, diz o anjo para ela, conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. E ela lhe diz assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Oh, meus irmãos, eu gosto muito disso, porque nenhum de nós pode dizer que não recebe visita do alto, que não recebe uma inspiração, uma intuição de um espírito, uma vibração diferente, uma visita noturna durante o sono do corpo. Maria é o exemplo mais perfeito do amor e da entrega a Deus. Vamos dizer assim, representa o máximo da experiência feminina na Terra. O ápice. Ela disse para o anjo, pedido, eu estou disponível, eu estou pronta, Deus está comigo. Deus está convosco. Ele tem planos maravilhosos para as vossas vidas. Maria podia estar dizendo para nós assim. Ele deseja o nosso progresso, a nossa felicidade. Nós dizemos juntos aqui agora, encorajemos-nos, tenhamos bom ânimo. Nós podemos tornar esse mundo melhor. Nós não nos encontramos agora aqui por acaso, meus irmãos. Eu estou me encontrando com vocês pela primeira vez aqui nessa existência, talvez. Mas nada é por acaso, há uma razão para esse nosso encontro, para esse nosso convívio, ainda que seja aqui por pouco tempo. Nós aprendemos um com o outro.
Olha, para nós que estamos aflitos, nessas épocas de pandemia, que nós continuamos ainda muito apreensivos, não é isso? Muito desalento, alguns desesperançados, desanimados. A dor espiritual, a dor física. E aí, nós nos lembramos, quando estamos estudando o Eis-me Aqui, nós nos lembramos aqui agora daquele eis-me aqui de Jesus, vamos dizer assim, vinde a mim. Quer dizer, eis-me aqui, vinde sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu estou convosco. E disse mais, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para sempre. Jesus está conosco o tempo inteiro e sugerindo para que nós implantemos o Evangelho no nosso coração e que nós sejamos as mãos diligentes para fazer o mundo melhor. Fazer o que ele faz no maior, para que nós façamos no pequeno, naquele espaço, com aquelas pessoas que nós fomos colocados para viver, para trabalhar. Foi assim que o Espírito da Verdade, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, disse, né? Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, venho salvá-los. Nós, os espíritos elevados, Jesus e todo o seu grupo de espíritos do alto, estão a nos dizer, sou o grande médico das almas. Eu sei que vocês precisam, vocês são doentes da alma, mas não se aflijam. Joana de Ângelo diz num determinado livro, acho que Vida Feliz, que a Terra é um grande hospital de almas. Então, quando o Espírito da Verdade diz, sou o grande médico das almas, é porque nós estamos num planeta, num mundo, onde ainda predomina o mal, predomina a dor, o sofrimento. E o eis-me aqui dos Espíritos Superiores está dizendo para nós, sou o grande médico das almas, eu sou aqui, eu venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Então não se aflijam. E bonito isso, os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Aqueles que estão aflitos são o que eu mais gosto, porque eles estão precisando de mim. Os sãos eu não preciso de médico. Os doentes, sim. Eu estou aqui, eles estão a nos dizer. É o Consolador prometido, nos enchendo de esperança. Então, aproveitando aí aquela participação aí do Vladimir, né? Jesus buscou trabalhadores, cooperadores, não seres perfeitos, mas pessoas que estivessem disponíveis. O eis-me aqui mostra essa disponibilidade. Paulo, naqueles momentos ali da conversão, era um moço com prestígio na raça dele. Tinha poder, tinha conhecimento, tinha prestígio. A vida dele materialmente, e se ele quisesse a estima de todos só de seguir aquele caminho, ele seria um dos homens mais famosos da lei. Mas ele não estava feliz. Conta que nesse caminho para Damasco, a viagem teria durado 3 dias, e nas noites diz que ele não conseguia dormir.
Aquelas lembranças de Estevão, de Abigail, o aturdiam. Como que alguém, sofrendo tanto como Estevão, podia ter tratado a ele tão bem, firmado a fé em Cristo? Ele já não tinha mais, sem Abigail, ele já não tinha mais muita esperança, muito ideal. Então, ele queria fazer aquelas prisões, porque era um caminho. Emmanuel, que ele for assim, que forças secretas, essa é a expressão que Emmanuel utiliza, forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. A gente percebe a ação do mundo espiritual em relação à vida, né? É aquilo que acontece conosco no dia a dia. Ele revia todos aqueles sonhos que ele tinha de antes. Onde encontrar aquela serenidade que ele tanto buscava, que eram as suas cogitações mais íntimas. Ele não estava conseguindo atingir essa paz íntima, essa paz espiritual. E aí acontece aquele fato e ele, vamos dizer assim, ele coloca para Jesus aquele eis-me aqui. O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Eu fico pensando sobre isso, aquele moço tinha uma agenda imensa. Viu, Vladimir? Já imaginou? Ô, Marcos, Já o que ia fazer? Ô, Marcos, às vezes a gente fica angustiado na nossa vida, né? E é porque às vezes a gente está caminhando para o lado errado, né? Não está caminhando aí o que quer que eu faça, né? O que Deus não está preocupado com o que Deus espera de nós, está preocupado com o que a gente quer, que a gente pensa que é melhor para a vida e às vezes caminhando errado, né? Pois é, Vladimir, você veja bem, nós todos temos a oportunidade de mudar o caminho. Paulo vinha por um caminho e ele acabou, foi despertado, teve a consciência despertada por essas forças do alto e de repente ele esquece a agenda que tinha, compromisso que tinha assumido lá no Sinédrio. Vamos fazer uma análise nossa. Se acontecesse conosco, possivelmente a gente ficaria assim revoltado, desanimado de quebrar todos os compromissos, teríamos medo. Nossa, o que vai ser? Novo caminho? Até hoje eu tenho todo o prestígio lá. Vou seguir esse caminho aqui, incerto, eu não conheço, mas algo de dentro dizia para eles, vai em frente. Né? Então, por isso eu acho essa humildade de Paulo nessa hora revela algo muito precioso que ele tinha no íntimo. Por isso, entre as bem-aventuranças, a primeira é bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino de Deus, é o reino da felicidade. Então, veja bem, o mestre, ele não dispensou mãos humanas, as mãos de Ananias, buscou em Ananias a cooperação e buscou em Paulo. Havia centenas, milhares de pessoas que Jesus podia procurar, mas não, aquele era o vaso escolhido. Jesus via nele aquele potencial. Tanto que Estevão disse, né, se com Moisés ele é tão precioso, tão dedicado, o dia que ele conhecer Jesus, ele fará muito mais. Então Jesus buscou, podia ter buscado outro, não, como ele precisa das mãos humanas, e essas mãos aqui, essa cabeça, esse homem com esse potencial que tem, ele não é perfeito, mas é dele que eu preciso. É ele que vai ser a esperança da divulgação do meu evangelho, pelo exemplo e pela palavra falada e pela palavra escrita. Porque ele, quando já não podia mais visitar todas as comunidades,
e os pedidos eram intensos, ele já estava ficando velho, já não aguentava mais, e ele fez uma oração a Jesus, e é contado isso no livro Paulo e Estevão. Dizem que ele fez uma oração, sentiu uma presença, chorou. Era Jesus fazendo uma visita a ele. E Jesus dizendo para ele assim: Paulo, não se aflija. Você tem como resolver isso? Use os poderes do Espírito. Escreva. Mande cartas. Você não pode atender a todos, mande cartas. Eu vou deixar Estevão, pensa bem, Estevão, quem Paulo mandou apedrejar, eu vou deixar Estevão como um dos seus assessores espirituais para ajudar a escrever as cartas. Jesus precisa de nós. Ele pode fazer, mas é no dia a dia, com as nossas mãos, que nós acarinhamos, que nós abraçamos, que nós atendemos ao enfermo. Eu falo bem alto para eu ouvir bem, sabe? Eu assisti uma série que eu gosto muito, muçulmana, uma série turca, e eu achava interessante quando alguém falava uma bobagem, o interlocutor dizia assim: fulano, você está ouvindo o que está falando? Pensem nisso, né? A gente, quando fala algo errado, a gente ouve primeiro. Então, a gente, quando é indelicado, tem uma desconsideração para alguém, nós somos os primeiros a sentir. Então, é preciso... Nós não vamos nos iluminar, a humanidade não vai progredir sem o Cristo, e o Cristo não nos dispensa nesse projeto. É preciso que nessa altura, né, que a gente pense bastante, qual o propósito de Deus para a minha vida, não é verdade? Espírita Abel Gomes, é isso, né? Será que eu tenho um chamado? Quais são os meus dons e os meus talentos? Ô Marcos Laura, é interessante também o seguinte: às vezes a gente acha que precisa de muito para poder ajudar, né? Seja muito dinheiro, seja muito tempo. E interessante como, às vezes, as mínimas funções são importantes, né? E se todo mundo fizer essas mínimas, que acabam se acumulando para alguém se a gente não fizer, a gente vai estar colaborando muito e vai estar participando e vai estar sendo ativo. Mas o trabalho, né, é a gente ser útil, né, como está no Livro dos Espíritos. Qualquer função, qualquer coisa que a gente esteja fazendo, que esteja sendo útil. E a gente vê, eu lembrei, você falou, o senhor falou, eu lembrei do livro Mensageiros, o tanto de, principalmente espírita, né, que volta numa situação difícil, porque fez o planejamento espiritual e não buscou cumprir o mínimo, né, dentro dessa participação que o senhor está falando aí, de contribuição por os espíritos, né? Até a espiritualidade demandar a gente a nossa contribuição. Lembro também do livro Sexo e Destino. A gente vê, né? Naquele livro, em certo momento, a menina estava buscando um remédio, um veneno, né, para suicidar. E o farmacêutico foi orientado a dar um calmante. Então, quer dizer, por que ele deu o calmante? Porque ele estava em sintonia boa. Então, às vezes, um simples detalhe na nossa caminhada, a gente impede um desastre na vida de outro, né? Você lembrou bem
A cooperação que Deus pede de nós não é que a gente vá para a via pública, pega um banquinho e banque lá e fale como um herói, sabe, em praça pública, que a gente faça grandes coisas, que isso é para os grandes espíritos, sem querer nos desmerecer aqui, ok, pessoal? Aquelas obras bem elevadas são para os espíritos que já conseguiram elevação. Ele lembrou dos mensageiros. Nós, como nos comprometemos lá, nós somos treinados para o exercício mediúnico, por exemplo, e vem, reencarna, nós esquecemos dos nossos compromissos simples. A coisa mais simples, né? Lembro do médico dos pobres, o doutor Bezerra de Menezes, quantas vezes não tinha praticamente nada, recurso material. Aquela história dele ser procurado na Federação Espírita Brasileira, onde ele foi presidente antes de 1900, que morreu em 1900, desencarnou em 1895. Ele foi procurar na Federação Espírita Brasileira, quando ele saía de uma reunião mediúnica, tinha uma pessoa simples esperando por ele. Ele olhou para a pessoa aguardando por ele, e ele o abordou. E a pessoa disse para ele que estava com febre, doente, que a mulher estava em casa faminta com os filhos. Bezerra de Menezes olhou para ele, não tinha um tostão no bolso, como essa expressão que nós usamos. E Bezerra pensou assim, o que eu vou fazer, meu Deus? Ele diz que Bezerra olha para ele e fala, você confia em Mãe Santíssima? Você tem fé em Mãe Santíssima? Claro, doutor. Então, vem cá, meu amigo, eu vou te dar um abraço. E abraçou aquela transfusão de energia, né? Porque nós falamos no passe, a gente é chamado na casa espírita para dar passe, a gente não dá a importância devida. O doutor Bezerra abraçou esse moço, agasalhou ele no coração. Rezou com ele uma Ave Maria e disse para ele, meu irmão, eu não tenho nada para te dar, nada mesmo, mas você faz o seguinte, eu te dou esse abraço, você chega em casa e faz o mesmo para os seus familiares, você reúne a mulher e os filhos, façam uma oração, colocam uma vasilha com água, rezem e bebam a água. Pois é, meus irmãos, passados alguns dias, diz que à noite Bezerra pensava assim com ele, meu Deus, aquele caso, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi rezar e emitir uma vibração positiva. Ele desce a escada da Federação Espírita Brasileira, está a mesma pessoa lá, e diz para Bezerra, doutor Bezerra, eu vim aqui para agradecer ao senhor. Fiz do jeito que o senhor mandou, nós conseguimos dormir à noite, a febre passou, e 2 dias depois eu fui convidado para um emprego. Então, doutor Bezerra, nós viemos aqui para agradecer. Então, Vladimir, quando você fala que o que nós precisamos fazer é simples, não é? O simples é a oração. Nessa pandemia, por exemplo, a gente não pode ficar em ambientes cheios, a não ser que use máscara e tenha aí as considerações. Nós podemos orar, nós podemos vibrar à distância, nós podemos mandar uma mensagem carinhosa. Sumi aqui de repente, aconteceu alguma coisa aqui no computador, não sei se... nós podemos mandar uma mensagem carinhosa, pegar o telefone, conversar. Eu tenho um amigo no Célio Xavier, numa reunião do conselho esses dias, disse isso. Faltam 5 minutos, viu? Sei que estou para acabar. Ele disse que, meus irmãos, eu fiquei muito apreensivo na pandemia, mas eu vou dizer para vocês, a casa fechou, mas eu não fiquei um dia parado. Eu me matriculei naquele SOS, prece, atendimento pelo telefone. Eu, fulano, todo dia nós conversávamos com alguém, alentava alguém. Então, Vladimir, fica aí meu agradecimento,
meu carinho especial aí por ter sido recepcionado por vocês. Eu olho para a cara de vocês, assim, para os olhos, fico tão feliz, porque nós estamos juntos num processo que nós gostamos. Não tem nada melhor do que estar numa atividade que a gente gosta e que é o que nós todos procurando. Aí o Ramon tinha que aparecer agora aí com a barba, não sabia que estava de barba, né? Você parece muito com o Vladimir. Então, eu fico muito feliz com o convite, com essa oportunidade. Peço a Deus para nesse instante, e que nós tenhamos outras oportunidades. Que Deus abençoe vocês todos. Estou aí à sua disposição para nós finalizarmos o nosso encontro fraterno. Nós agradecemos, viu, Marco Aurélio, pela palestra, né, que a gente possa realmente refletir, né, em tudo que você falou. Uma palestra não, uma conversa, não é isso? Mas foi sim, né? E que Jesus abençoe a sua caminhada, possa estar mais vezes conosco, tá bom? Muito obrigado. Uma conversa, viu, Marco Aurélio? Uma conversa muito aprendizado para nós, viu? Muito obrigado. Esperamos que o senhor volte mais vezes. Gostamos muito. Muito obrigado. Todos os meus companheiros gostaram muito. Estava assim ainda vendo todas essas carinhas aí, eu fiquei assim meio inibido. Não. Agora eu aprendi. É porque tem hora que é bom de escutar, porque você estava muito bem direcionado. Então, estava muito bem. E Vladimir falou alguma coisa muito importante. Nós estávamos ligados, Marcos. Tá certo. Deus que abençoe o senhor. Muito obrigado, Eugênio. Agradecemos também a presença de todos da sala virtual, né? Então a gente vai, né, Vlad, preparando para a prece, né? Você quer falar mais alguma coisa? Não, agradecer mesmo a presença de todos e o Marco Aurélio pela disponibilidade, que Deus ilumine a vida dele, de todos nós, todos aqueles que não puderam comparecer também, né? Isso. Então vamos fechar, né, os nossos olhos, abrir o nosso coração, agradecendo a Jesus, a espiritualidade, ao palestrante da noite, Marco Aurélio, pelos ensinamentos, que a gente realmente possa refletir, né, estar pronto a caminhar com Jesus. A gente sabe que a tarefa, muitas das vezes, é árdua, né, exige compromisso, disciplina, mas que a gente possa sempre nos esforçarmos para estar disposto a seguir Jesus, porque é o roteiro mais seguro. Amparando a cada um de nós também, a espiritualidade naquilo que necessitamos, o nosso planeta, as pessoas mais necessitadas nos hospitais, nos orfanatos, nas prisões, nas ruas. Que o Mestre Jesus possa acolher a todos com teu amor. Obrigada, Jesus, por tudo que temos, porque, na verdade, nós temos muito a agradecer. Fica conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, uma boa noite a todos, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Simone, obrigado, viu, Simone? De nada, Vlad. Estamos aí. Obrigado. Com Deus, Marco Aurélio. Com Deus, gente. Tchau.